A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada coração. Que o Senhor estenda a sua mão de graça sobre cada um dos seus filhos eleitos, fiéis à palavra do dia. E é sobre isto que queremos meditar um pouquinho, tomar o nosso tempo com esta palavra fiel. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, ele disse: esta é uma palavra fiel. E se você observar, é uma palavra em destaque dentro das Escrituras. Exatamente isto. Paulo, escrevendo, ele disse: Deus é fiel. Isso mesmo. Ele também, escrevendo em várias outras epístolas, cartas, sempre lembrando da fidelidade. Então, esta é uma palavra que ela está em destaque dentro da Bíblia. Parece que existe aí uma inversão de valores, né? A palavra fiel em destaque na Escritura, Deus é fiel, mas, por outro lado, também entendemos que parece que no mundo que estamos vivendo, esta palavra foi deixada de lado. Ou seja, foi dado menos importância. Porém, o céu é constituído de fiéis e não de infiéis. E o próprio Jesus, nas eras da igreja, ele diz: ser fiel até a morte. Que Deus é fiel, você já sabe. Que esta palavra, ela é fiel, você também já sabe. E fidelidade, preciosos irmãos, é não ter amor com aquilo com o qual você não tem compromisso. Ou seja, fidelidade significa um amor leal com aquilo que você tem compromisso. Então, antes de ter uma fidelidade, tem que haver um compromisso. Você tem compromisso com o seu esposo ou com a sua esposa, você é fiel a ela, né? E ou você pode pegar o inverso, né? Fidelidade é amor, né? Com aquilo que você tem compromisso, não com aquilo que você não tem compromisso. Você não tem amor por aquilo com
que você não tem relacionamento. Vamos ver se eu consigo posicionar isso aqui de uma forma mais clara. Você não tem relacionamento amoroso com quem você não tem compromisso. E não tendo compromisso, você não tem fidelidade com aquilo. Então, esposa é fiel ao marido, por quê? Ela tem compromisso com ele. Ele tem compromisso com ela. E tem amor. Essa que é a verdade. Agora, Paulo escreveu aqui dizendo: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Agora, qual palavra que é fiel? Óbvio que é a palavra dos apóstolos e dos profetas. Exatamente isto. A palavra dos profetas, dos apóstolos, é digna de toda aceitação. Aí está. Agora, a infidelidade é uma coisa horrível. As pessoas parecem que não sabem o que é isto. Ser fiel a quem? Ser fiel a Deus, a sua palavra, né? Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, você vê que coisa interessante. Ele começa exatamente assim, ó, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Não é interessante você pensar nisto? Ele não está escrevendo para infiéis, para pessoas que não têm compromissos. Você só pode ser fiel se você tiver um comprometimento ou um compromisso com aquilo. Agora, se você observar, há um versículo que diz que Deus é fiel. Mas Deus é fiel a quê? Deus é fiel à sua palavra. Quer dizer, ele tem compromisso com a sua palavra e ele vela por ela, para que ela se cumpra. Agora, é você fiel? É você uma pessoa fiel a Cristo, à palavra, ao povo de Deus, à mensagem de Deus? Vai considerando isto no seu coração, porque a infidelidade, ela não vem de Deus. A fidelidade é de Deus, é proveniente de Deus. Por isso que hoje as coisas parecem que as pessoas têm se tornado, alguns, debochados, levianos, porque eles perderam a noção do que é ser fiel, do que é ter compromisso com as coisas, principalmente com as coisas de Deus.
quando se refere à palavra de Deus. Olha, cada um de nós, cada cristão, ele tem o seu comprometimento, sim, compromisso. Por exemplo, se ele é um cristão, tem compromisso de estar nos cultos, à medida que é possível. Ele tem compromisso de estar em oração, de estar se apartando da incredulidade. Sim, isso é fidelidade. Tem compromisso, irmãos, com seus dízimos, com suas ofertas, com sua presença física nos cultos de adoração. Ele tem isso no seu coração. Uma pessoa que não tem compromisso, irmão, e é o que tem acontecido muito hoje, as pessoas param de estar na igreja e inventam tanta desculpa. Sabe por quê? Porque perderam aquele compromisso de estar ali em adoração, em dedicação a Deus. O inimigo arrumou tanta coisa que as pessoas se tornam levianos. Eu não estou falando aqui, é claro, você deve estar entendendo, que eu estou me referindo quando você tem a sua possibilidade de estar ali, Deus te fez isso possível e você não vai. Isso é um péssimo sinal. Agora, a fidelidade a Deus, a estar em adoração diante de Deus, é de suma importância. Isso mesmo, o irmão Branham, aqui na mensagem, Uma Igreja Enganada pelo Mundo, parágrafo 46, ele diz assim, e um é a maioridade em Deus. Um quem? Um fiel. E hoje os evangelistas de cura nos campos, há uma tal competição, competidores. Um diz, louvado seja Deus, eu tenho tantos mil. Eu tenho um encontro maior do que você. Que diferença isso faz? Pergunta o profeta. Se nós temos 1 ou 1 milhão, que diferença isso faz? A pergunta que ele faz é essa: somos nós fiéis a Deus? Somos nós fiéis à sua palavra? Permanecemos nós sob o teste do Espírito Santo? É isto verdade? Aí ele pergunta, é isto verdade? Ou só o que importa é o número? É o grande movimento? Essa é a coisa mais importante, a fidelidade a Deus. A fidelidade à palavra de Deus. No 47 ele diz assim, porém nós nos comprometemos sobre a Bíblia. Muitos
do nosso povo pentecostal sobre as doutrinas fundamentais desta Bíblia. Se comprometem. Quer dizer, se compromete com o outro lado, com a infidelidade à palavra. Eu não desejo ferir sentimentos. Eu estou em minha própria igreja e eu sinto que eu poderia somente fazer aquilo em minha igreja, porque eu estou pregando o evangelho, porém há milhares de pregadores pentecostais que sabem que não há tal coisa na Bíblia como o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí está. Pregador, você vai e se une com alguém que não é capaz, mesmo vendo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele nega. E muitas das vezes está de braço dado com o indivíduo assim, ou com uma denominação, né? Eu desafio o arcebispo ou alguém mais para me mostrar onde alguém alguma vez foi batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, eles se comprometem porque as organizações têm feito assim. Se compromete com o quê? Se compromete com a organização e não tem compromisso com a palavra. São fiel a uma denominação e não são fiel à palavra de Deus. Olha, irmãos, não há nenhuma pessoa no Novo Testamento, por 300 anos depois pela história, senão que fosse batizado no nome de Jesus Cristo. O que é isto? Organização. Aquilo é o que fez isto, se comprometendo. Por isso não confessam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, por causa disso. Não tem fidelidade com a palavra. Não tem compromisso nenhum com a Escritura, mas estão comprometidos com a denominação ou com o que os outros pensam. Veja bem, e hoje eles têm tirado todos os obreiros da rua. Aí ele vai citando, né? Por quê? E tem pregação de seminário. Aquela pregação crista de galo, toda polida em sociedade. Suas mulheres vestindo shorts, e vestidos que colam ao corpo. Homens fumando cigarros, jogando, dizendo piadas sujas. Isso é uma desgraça na vista de Deus. Infidelidade. Infidelidades a Cristo. A palavra. Eu sei que isso é rude, porém é tempo de alguém dizer alguma coisa, se comprometendo, consentindo, agindo como o mundo. Agora lembre-se, a Bíblia diz, e é aqui que você tem que prestar atenção, na Escritura, que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Aí você tem que juntar as coisas e pensar dessa forma. Entende? Se o amor de Deus não está nele, se ele ama o mundo, então ele não pode ter fidelidade com Deus.
ele não vai poder ser fiel a Deus, porque ele está tendo um caso amoroso com o mundo. Ser fiel é amar aquele com quem você tem compromisso. Aí é que está, e Deus tem compromisso com a sua palavra. Quer dizer, olha o que é fiel. Que não mantém relações amorosas, senão com aquele com quem mantém compromisso. Teu compromisso é com quem? É com a palavra, é com Cristo, que dá mostras de lealdade, que não contraria a confiança depositada, leal, devotado. Amém? E aí você diz assim, mas eu sou um devoto? Sou sim, olha. Devoto da palavra de Deus, devotado à palavra de Deus, a Cristo, devotado à mensagem de Deus para este dia. Então, o que é ser fiel? Que não mantém relações amorosas, senão com aqueles ou com aquele com quem mantém compromisso. Deus é fiel, ele tem compromisso com a sua palavra. E você é fiel, você tem compromisso com Deus, tem compromisso com essa palavra. Você não tem relações amorosas com o mundo. Você não mantém isto. Óbvio que não. É claro que não. Você mantém relações amorosas com Deus, com a palavra dele, com a mensagem dele. Você está comprometido com ele. Agora, Paulo escreveu que essa palavra é digna, palavra fiel e digna de toda aceitação. Entende? A palavra de Deus, fidelidade. O mundo está coberto de infidelidade. Mas o irmão Branham, pregando essa mensagem, ele fez a seguinte pergunta: somos nós fiéis a Deus? Somos nós fiéis à sua palavra? Porque cada evangelista, fazedor de avivamento, se vangloriando, dizendo, eu tenho tantos, tenho uma multidão. Aí o irmão Branham faz essa pergunta: somos nós fiéis a Deus? Isso mesmo. Então, vai guardando isso aí, porque é de suma importância. A infidelidade é uma coisa terrível. Uma pessoa que não é digna de confiança é porque ele não é digno, ele não vê fidelidade nele para aquilo. Eu não confio em fulano. É porque você não está vendo fidelidade nele para aquilo. Por isso, São Paulo escreveu dessa forma: palavra fiel.
Aí é que está a coisa. E digna de toda aceitação. Digna de toda aceitação. Agora, nós sabemos muito bem que a fidelidade, ela vem de Deus. Deus nos resgatou de um mundo de infidelidade. Agora precisa que você tome posição pelas coisas que são dignas de fidelidade, de lealdade. Exatamente isto. E olha que um escorregão de infidelidade pode marcar a vida de uma pessoa por resto. Isso quando não destrói. Isso quando vamos dizer, não destrói lares. Tudo por causa de infidelidade. De falta de lealdade. Então a infidelidade, a falta de fidelidade, não é uma coisa boa. Em campo nenhum. Ser fiel a Cristo. Nós temos um corinho que nós cantamos: serei fiel, precioso Senhor, serei fiel. A cada dia, a cada momento, serei fiel. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.